Recentemente, conversando com um amigo, ele estava muito preocupado que o filho dele gostava de brincar de boneca. E o pior é que eu sei que muitas professoras também têm essa preocupação no ensino fundamental, na educação infantil e no Fundamental 1, de que os meninos estão brincando de boneca, as meninas estão jogando futebol e que isso possa ter alguma consequência com relação à orientação sexual dessas crianças quando elas se tornarem adolescentes ou maiores. Em primeiro lugar, é importante a gente diferenciar a sexualidade, que é a maneira como os nossos cérebros são configurados, né? Tanto no sentido feminino quanto masculino, da orientação sexual, da identidade que os indivíduos tenham acerca dos seus gêneros. Né? O próprio conceito de gênero também é confuso, porque é um conceito da biologia, e você não muda gênero. Né? Você pode se identificar mais com o cérebro mais masculino, com o cérebro mais feminino, mas o gênero não muda. O gênero é uma questão biológica. Então você pode até fazer uma cirurgia, mas o gênero não vai mudar, vai continuar sendo a tua célula XX se você é menino e XY se você é menino. E aí, conversando com ele, eu pensei, poxa, eu preciso fazer um vídeo para ajudar as pessoas a compreender um pouquinho melhor. E para começar a falar sobre isso, é importante a gente entender que de 0 a 2 anos existe um eixo hormonal sexual ativo, que é o eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, e que esse eixo, então, as gônadas nos meninos vai produzir testosterona para masculinizar e feminilizar, masculinizar o cérebro e o corpo dos meninos, e os estrógenos, via ovários, para feminilizar o cérebro e o corpo das meninas. Existe um segundo eixo hormonal que influencia, que é o eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenais, as glândulas que estão acima dos nossos rins, e que produzem hormônio do sexo invertido. Então, por exemplo, nos meninos produz estrógenos e nas meninas produzem testosterona, essas suprarrenais. Também tem toda uma influência dos hormônios sexuais no período gestacional, no período intrauterino. E é importante então a gente pensar que existe então um conjunto de hormônios, os hormônios masculinos e os hormônios femininos, que estão atuando no sentido de masculinizar e feminilizar o cérebro das crianças de 0 a 2 anos. Depois esse eixo hormonal fica desativo, É interessante a gente notar que tem o clube do bolinho, o clube do Luluzinha, existem já os meninos marcadamente demonstrando já a preferência por alguns objetos, como bolas e carrinhos, enquanto as meninas já demonstram claramente interesse por outros objetos, principalmente por bonecas. Para explicar isso, é importante a gente pensar como que os nossos cérebros evoluíram. Eles evoluíram numa sociedade de caçadores-coletores com divisão sexual do trabalho, no qual os meninos eram responsáveis pela caça e pela proteção do bando. A testosterona aumenta, inclusive, a síntese proteica, portanto, de músculos. Então é característico essa coisa dos meninos serem mais ativos, inclusive, do ponto de vista físico. E numa caçada é muito comum, então, primeiro o silêncio. Os meninos não são muito falantes durante uma caçada. Eles gesticulam mais, para poder não afugentar a caça. E é importante também a gente notar que para uma caçada, às vezes você fica percorrendo aí 2 ou 3 dias numa área até poder conseguir a caça que se quer. E depois tem que voltar para casa. Então a leitura de mapas. Também para alvejar a caça é necessário o comportamento que a gente chama de comportamento balístico. Atirar um dardo, por exemplo, atirar uma lança. E esse comportamento balístico é característico, então, do cérebro mais masculino. Por outro lado, nesse processo de evolução dos cérebros de meninos e meninas, de homens e de mulheres, as mulheres estavam responsáveis então pela coleta de frutos, brotos e sementes e pelo cuidado com as crias. Em ambos os casos, tanto na coleta de frutos, brotos e sementes, quanto ainda no cuidado com as crias, cuidado com os filhotes, em decorrência da amamentação, a linguagem se faz muito importante. Então, mulheres, um cérebro mais feminino, ele costuma ter uma vantagem em termos de linguagem, de elaboração, até de gesticulação, porque para explicar como é um fruto, um broto e uma semente, você tem que dizer a textura que ele tem, a cor que ele tem, para dizer que ele não é venenoso, por exemplo, ou que ele não está maduro ou não está. Tem que explicar também qual é a característica da árvore. Tudo isso implica um rol linguístico muito mais sofisticado. Também para ensinar as crianças durante a linguagem. As nossas crianças são ávidas falantes desde muito tenra idade, elas já se esforçam muito para a comunicação. Então, entre as mulheres, a linguagem, ou entre cérebros femininos, a linguagem é mais presente. Ao passo que entre cérebros masculinos, os comportamentos balísticos, os comportamentos de deslocamento no ambiente, eles são mais característicos.
Isso é a maneira como os nossos cérebros evoluíram. No entanto, como eu falei antes, nós temos dois eixos hormonais e nós temos tanto hormônios femininos quanto masculinos atuando desde o período uterino, intrauterino, até o início da infância, atuando de maneira a masculinizar cérebros tanto de meninas quanto de meninos e a feminilizar cérebros tanto de meninas e meninos. Isso não tem correlação imediata com orientação sexual. Orientação sexual é só quando esse eixo volta a ficar ativo. Na adolescência você vai ter então o que a gente chama de uma orientação sexual. Antes disso a gente só tem características masculinas e femininas e todos nós, de alguma maneira, somos mosaicos de sexualidade, não de orientação sexual necessariamente, mas todos nós somos mosaicos de sexualidade. Todos nós temos características masculinas e femininas nos nossos cérebros. Então, papai, mamãe, professor, professora, não existe nenhum problema na sua criança, no seu menino brincar de boneca, até porque hoje os meninos, eles cuidam dos seus filhos. Então é importante que eles também treinem a habilidade de cuidar dos filhotes durante as brincadeiras da infância. Assim como as meninas também dirigem automóveis, se deslocam a grandes distâncias. Então é importante também que as meninas executem muitas das brincadeiras que são relacionadas, talvez que a gente possa dizer que são brincadeiras mais masculinas. Porque essas brincadeiras, tanto masculinas quanto femininas, tanto para meninos quanto para meninas, serão fundamentais para o bom desenvolvimento cognitivo e para uma saudável convivência, inclusive entre homens e mulheres. Então, venho aqui trazer essa ideia para vocês de desenvolvimento da sexualidade do ponto de vista biológico, estritamente científico, não discutindo outros vieses culturais, porque não caberia nesse vídeo, mas discutindo apenas a formação de eixos hormonais e a maneira como eles impactam nas nossas mentes. Só para terminar essa ideia, eu gostaria ainda de citar o exemplo do Machado de Assis. O Machado de Assis, ele tinha uma mente muito feminina. Como que eu sei disso? Pela maneira como ele escrevia. O próprio fato de ser um escritor já requer uma mente um tanto quanto mais feminina, né? O aporte, a sofisticação linguística, ela é própria de uma mente mais feminina. Mas nós estamos falando de um menino, nós estamos falando de um homem, Machado de Assis. E quando a gente pensa na descrição que ele fazia do mobiliário, na sala, ou mesmo quando ele descrevia as características da personalidade da Capitu, você percebe ali que ele está imprimindo uma característica muito feminina àquela escrita e àquela maneira de escrever. E nem por isso a gente pode fazer questionamentos sobre, por exemplo, a orientação sexual do Machado de Assis, porque o fato dele ter uma mente feminina não implica necessariamente numa orientação homoafetiva ou homossexual. Isso só vai se estabelecer já na adolescência. E o que a gente faz ou deixa de fazer em primeira mão na infância não tem um impacto direto sobre as brincadeiras que a gente executa durante a primeira infância, não tem um impacto imediatamente direto sobre as nossas orientações sexuais. Isso é uma análise multifatorial, tem muitos outros aspectos que impactam na nossa orientação sexual a partir da adolescência, porque crianças não transam, elas não têm interesse por sexo. Elas têm curiosidade por sexo, mas não o comportamento consumatório de sexo. Então, não vamos confundir esses conceitos e vamos tentar ajudar as nossas crianças a se desenvolver de uma forma sadia, madura, com tranquilidade, sem imposições de gênero, sem imposições de ser machão ou de ser muito feminina, sem imposições para que essas crianças realmente possam desempenhar amplos papéis, que elas possam treinar amplos papéis para que sejam boas mães, bons pais, bons cidadãos,